Vem comigo, como é que está o seu coração? Chega mais que você vai acompanhar a última reportagem da série Como está o seu coração, tá? Um dos personagens dessa última reportagem da série é o nosso Nader Khalil, repórter, apresentador aqui da RIC TV. Ele apresenta o Cidade Alerta lá em Maringá, participa conosco aqui também do Balanço Geral Curitiba, nosso parceiro. Nader, ele tinha sofrido um infarto, tá? O detalhe é que a maioria dos seus exames estava dentro dos padrões de normalidade, tá? E aí, como é que foi essa situação? Como é que foi esse momento que ele viveu? Vamos acompanhar na quarta reportagem Como está o seu coração. Investigação, cobrança das autoridades. De contador de histórias a contar a minha própria história. Você vai ver agora na última reportagem da série Como está seu coração, como eu descobri que o meu coração estava prestes a parar. No final do mês de abril, eu estive na emergência de um hospital particular em Maringá. A dor aguda no peito me levou a fazer um eletrocardiograma e um exame de sangue que poderiam demonstrar um possível problema cardíaco. Mas o resultado apresentado foi ignorado pelo médico que me atendeu pela primeira vez. Ao ser liberado pelo profissional, fui orientado a tomar um remédio para a dor. Nada além disso. Só que mesmo tomando o remédio indicado, a dor não passou. E aí no dia seguinte, menos de 12 horas após sair da emergência, eu procurei uma segunda opinião de um amigo profissional da saúde. Ao ver o meu exame de sangue, ele imediatamente mandou que eu procurasse um cardiologista, pois segundo ele, eu estava tendo um infarto agudo do miocárdio e poderia morrer a qualquer momento. Sim, sem dúvida. Por quê? Porque esse valor está muito superior ao habitual. Aqui tinha que estar zerado. Pediria para você ir para o hospital nesse momento, na hora. E não é que ele estava certo, eu simplesmente estava com um bloqueio arterial grave, que exigia uma intervenção cirúrgica urgente e que a qualquer momento eu poderia ter uma morte súbita, o coração parar. Sim, porque você não estava com sintomas exuberantes, né? Você chamava muita atenção, na verdade, que o teu quadro clínico tinha alterações e, no entanto, você não tinha tantos sintomas. Afinal de contas, você mesmo chegou andando no hospital, né? E, no entanto, você tinha uma coronária já com uma obstrução grave. Me submeti a um procedimento chamado de angioplastia coronária, em que um estente é implantado para restabelecer o fluxo sanguíneo de forma adequada. No meu caso, estava tão grave que foram 2. A tua artéria estava bastante comprometida, era um comprometimento grave, certo? E quanto mais longa a artéria e mais gordura ela adquire, maior a necessidade de você colocar um stent ou 2 stents e por aí vai, né? Tem infelizmente, casos que precisa até de mais de 2 stents. Então, o seu caso, sem sombra de dúvida, que era uma artéria bastante comprometida. A sorte que eu tive em chegar vivo para fazer os procedimentos cirúrgicos, nem todos têm. O seu colesterol bom, ele está dentro dos padrões de normalidade. O seu colesterol ruim, o LDL, o VLDL, até mesmo o colesterol total, eles estão dentro do padrão de normalidade. A sua glicemia está dentro do padrão de normalidade. A sua hemoglobina glicada está dentro do padrão de normalidade. As suas transaminases hepáticas, que são marcadores do quê? Que podem identificar possível risco para esteatose hepática, o fígado gorduroso, também estão dentro do padrão de normalidade. Por isso, fazer exames periódicos é fundamental para evitar surpresas. A gente conversa sobre saúde e as pessoas têm uma certa dificuldade, porque não é todo mundo que tem plano, alguns trabalham pelo SUS e tudo mais. E isso não é justificativa. Hoje nós temos um SUS ativo para formas de prevenção, nós temos, o Maringá é um centro referência para isso, então nós temos bastante possibilidade de trabalhar com prevenção e trabalhar ativamente naquelas pessoas que têm fatores de risco para desenvolvimento da doença. A minha preocupação tem sido um processo desafiador. Aceitar que mesmo não tendo alguns dos requisitos básicos para causar um infarto agudo do miocárdio, como colesterol alto, diabetes,
gordura em excesso, tenho um problema hereditário e que agora vou ter que me cuidar para o resto da vida. O que eu acreditei mais foi na sua história, na sua dor, o tipo de queixa que você me apresentou. O seu eletrocardiograma foi normal e das pessoas podem ser normais também. O ecocardiograma seu 100% normal, não tinha nenhuma alteração. A sua esteira, na hora que você estava fazendo, o traçado eletrocardiográfico, perfeito. Ele não teve alteração sugestiva de isquemia, mas você apresentou uma dor ali, que a gente classificou como típica. E isso, associado às suas queixas, me fez seguir na investigação e achar o que a gente, por fim, graças a Deus, achamos aí precocemente. E não há como negar, a minha vida foi sim afetada. Agora eu preciso fazer mudanças na minha dieta, criar uma rotina de exercícios para poder lidar com essa nova realidade, que vai exigir também um acompanhamento médico e contínuo para superar as limitações que foram impostas pelo meu problema cardíaco. Mas nada que eu não possa superar, principalmente com força de vontade e vontade de viver. Com certeza, esse é o principal, mudança de estilo de vida, incorporar atividade física como rotina, isso é o seu dia, então é como se fosse um remédio, é um tratamento não medicamentoso. A atividade física regular e sistematizada com acompanhamento, nutrição, então uma alimentação saudável, voltar para os alimentos mais naturais, os alimentos in natura, diminuir o consumo de alimentos industrializados, cuidar do estresse e controlar bem o sono. Então ter uma rotina muito adequada de sono, trabalhar com a higiene do sono. Então são aspectos que estão todos integrados que vão te trazer o quê? Maior longevidade saudável. O meu problema cardíaco foi um ponto de virada na minha vida. Por isso, compartilhar a minha jornada de forma jornalística pode ser uma maneira de inspirar outros a buscarem cuidados preventivos, a adotarem um estilo de vida mais saudável e, principalmente, encontrar esperança em meio a desafios semelhantes. A gente consegue observar que você tem um parâmetro de resposta ainda bem estável, bem preservado. Isso é um bom sinal, é sinal que a gente vai conseguir aprimorar de forma rápida e tranquila o seu condicionamento físico, mas ainda saliento que existem muitos pontos que nós temos que melhorar nisso. Os 9 minutos é um período curto de tolerância ao teste, então a gente sabe que quanto maior essa tolerância, maior é a sua resistência cardiorrespiratória e maior é o seu potencial também cardiorrespiratório, a capacidade de realização de esforço. Então nós precisamos abordar alguns pontos dentro da atividade física, baseado nesses resultados, para que você possa melhorar ainda mais e ter um aprimoramento para inibir esse teu problema aí que foi diagnosticado. O caminho para a recuperação total que eu tenho pela frente pode ser difícil, mas não impossível. Você tem um histórico de resistência cardiorrespiratória muito bom. Isso mostra que no caso de retornar aos treinamentos, iniciar uma atividade esportiva com mais intensidade, com treinamento sistematizado, a chance de melhora vai ser muito mais rápida. Que a minha história seja um lembrete de que a saúde cardíaca tem que ser uma prioridade na vida de cada um de nós. E que cada dia que possamos estar vivos seja uma nova oportunidade para viver plenamente e feliz. E aí, como está o seu coração? Esse é o jornalista Nader Khalil, né? Você veja que nessa profissão um problema, uma questão pessoal acabou inspirando o profissional para preparar uma série muito bem produzida. Parabéns a você, Nader, quem esteve com você nessa produção, né? Foram 4 reportagens que mostraram realmente o valor que nós precisamos dar
para o nosso coração. Precisou o Nader passar por esse problema, né? Mas graças a Deus superado. E agora, né, Nader Calil? Pastelzinho, torresminho de rolo, aquela coisa ladinha toda, aquela cervejinha depois do serviço, aquele negócio, vai ter que, né? Não digo tirar né? Tirar da sua, né? Como é que se diz? Do seu prato, mas enfim, mas diminuir muito, né? E eu tenho certeza que daqui para frente a vida vai ser diferente, né? Isso exige mudanças e a gente precisa muitas vezes mudar os nossos hábitos